Então tá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Que animação. Pessoal, é o seguinte, eu quero que vocês cumprimentem a minha espinha. Ela já tem vida própria. Eu até mexo com o Macuco, assim. O Macuco, ele não gosta. Eu faço carinho nela. Ele, não faz isso, cara. Não faz isso. Ela tem vida. Então, vocês estão vendo a minha espinha aqui. Minha espinha cumprimenta vocês essa noite também, tá bom? E eu não vou estourar. Não vou estourar. Eu vou pregar com a espinha. Vim com essa camiseta bonita também para pregar hoje. Uma caveira! Uma caveira! Caveira do demônio. Então todo mundo aqui é do demônio. Todo mundo vai morrer e vai ter uma caveira, né? Todo mundo tem uma caveira. Todo mundo vai virar a caveira. Por que a caveira é do demônio e o fêmur não é do demônio? Tipo, um fêmur não é do demônio, entendeu? Tipo, o cara tem um fêmur na camiseta. Se eu viesse camiseta aqui com uma clavícula aqui, ninguém ia falar nada, né? O cara tem uma clavícula, né? O cara tem uma caveira. Principal função da roupa, pessoal, é vestir, tá bom? Então pior é vir sem camiseta nenhuma, né? Bom, então aí, Filipenses capítulo 3, vamos ler de novo? Vamos ler. Nós acabamos o capítulo 2 semana passada. E Paulo continua falando para nós aqui no capítulo 3. Vou ler de novo, tá? Então, toda a atenção é mínima. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Fica com a Bíblia aberta. Eu quero dizer para vocês que tem um palavrão no meu esboço. Pô, esse cara ele é meio louco. Esse cara vem com uma camisa de caveira e vem me falar que no púlpito, lugar santo da igreja, tem um palavrão no esboço dele. Tem um palavrão feio no meu esboço. Então, depois a gente vai chegar na parte do palavrão e eu quero que vocês prestem atenção. Então, já que vocês, prestem atenção nisso. Bom, pessoal, estamos entrando no capítulo 2 de Filipenses. Eu estou muito empolgado, porque eu sonhei com isso. Eu sonhei com estar pregando para a igreja Filipenses. Eu sonhei em repartir para a igreja a carta de Paulo aos Filipenses. Eu acredito que ela deva ser, talvez, se não a primeira ou uma das primeiras cartas que se deve pregar numa igreja. Existe uma ordem em que a maioria dos pastores, plantadores de igreja, eles chegaram a uma conclusão, e Filipenses deve ser uma das primeiras cartas a se pregar para uma igreja, porque ela vai tratar de coisas básicas. Pois bem, no capítulo 1, nós ouvimos que Jesus é o centro, que Jesus é a nossa primazia, resumindo no versículo 21, quando Paulo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deixa eu confirmar se é isso mesmo.
1:21. Sim, isso mesmo. No capítulo 2, o foco sobre Jesus, ele é dado sobre o próximo, sobre o outro. A pessoa que está do teu lado, Paulo vai falar a carta aos Filipenses, vai dizer, considerem essa pessoa superior a vocês. Aí a gente abre o capítulo 3 aqui, e Paulo dando com os 2 pés nos peitos dos caras. Dando uma voadeira, coisa mais linda, estilo Mortal Kombat. Quem aqui já jogou Mortal Kombat? E você se lembra quando o cara dava aquela voadeira, que a perna ficava reta e a outra flexionada assim, e ele ia nos peitos do cara assim, e o cara caía para trás assim, com os braços para frente, soltando aquele sangue. Paulo está fazendo isso aqui. A impressão que eu tenho, eu vou repartir um negócio para vocês aqui, presta atenção aqui, ó. A impressão que eu tenho, pessoal, é que Paulo estava terminando a carta. Eu pesquisei, poxa, será que é só eu que tenho essa impressão? Mas daí tem um teólogo que falou isso também. Poxa, não sou só eu que penso isso. Sabe quando Paulo vai terminar as cartas? Então tá, irmãos, quanto ao mais, amados meus. E daí o Ivan pregou para nós uma quinta-feira, quando Paulo começa a dar aqueles conselhos curtos dele. Regozijem-se no Senhor, mas não sei o quê. E vai dando vários conselhos curtos. A impressão que eu tenho no capítulo 3 é que, no capítulo 2, no finalzinho do 2, Paulo está recomendando Timóteo, recomendando Epafrodito, aquelas recomendações de fim de carta. Daí ele começa o capítulo 3, quanto ao mais, amados meus, alegrai-vos no Senhor. Parece que ele está terminando a parada. E daí, subitamente, Deus ilumina ele, para ele se lembrar de algumas coisas que estavam acontecendo. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui, primeiro no capítulo 3, versículo 1, quando ele diz assim, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Primeira coisa, meu irmão, olha aqui para mim. Com cara de nádega. Não vou falar outra palavra aqui no púlpito que é feia, porque daí seria pecado. Mas o cristão, vivendo com uma cara emburrada, vivendo carrancudo, bota no Facebook, odeio segunda-feira. Pô. Aí chega no serviço emburrado, indignado. Chega em casa chutando tudo. Tá sempre depressivo. Tá sempre angustiado. Tu vai falar com ele, como é que tá, meu irmão? Tô lutando. É muita luta. Aí eu estava uma vez num culto. Aí veio uma profeta. É profetisa, na verdade, né? Daquelas bem falsas, assim, sabe? Daquelas bem do Paraguai. Ela veio... Minha serva, é muita luta. Ela profetizou para 20 pessoas dizendo, é muita luta. E as pessoas choravam, porque todo mundo acha que luta muito. Aí o cara que está escrevendo aqui a igreja, ele está preso. Ele está num local fedido. Ele está, olha... Aonde ele defeca é o mesmo lugar onde ele come. Ele está totalmente desgraçado. Está para ser morto. E o cara abre e diz aqui no versículo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui, que isso não é uma opção. Você não tem a opção de, não, eu me alegro ou não me... Porque a gente tem aquelas coisas que o mandamento de Deus são só coisas negativas. São só coisas que nos proíbem de algo. Por exemplo, Deus diz para a gente não odiar o nosso próximo. Aí o cara passa por mim e corta a minha frente, eu fico louco assim. Ah, se o meu para-choque fosse de ferro. Ah, eu fico indignado, mas Deus não deu, eu tenho que amar esse cara. Então eu me nego. Aí a gente não vê o mandamento do âmbito positivo. Deus está mandando, olha aqui, ó, Deus está mandando vocês serem alegres. Não tem uma opção, se eu não quiser eu não sou alegre. É um mandamento. Alegrai-vos. Quem está estudando aí, fazendo faculdade, isso aqui é imperativo? Alegrai-vos? Os universitários. Vamos perguntar para os universitários. Isso aqui é imperativo? Alegrai-vos? Eu senti muita convicção no que vocês estão falando. Bom, é um mandamento. Outra coisa, Paulo não está mandando você se alegrar no teu carro. Paulo não está mandando você se alegrar na tua cozinha nova. Mulher aqui quer ter uma cozinha nova. Eu quero tanto uma cozinha nova. Claro que tu vai ficar feliz com a tua cozinha nova. Paulo não está mandando para as crianças se alegrar no videogame.
Paulo não está mandando para os homens se alegrar no carro novo, no aumento de salário, não. A Bíblia está dizendo, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. No Senhor. Não é para nos alegrarmos somente nas circunstâncias da vida. É para nós nos alegrarmos e colocarmos a nossa alegria na fonte imutável do mundo. O teu carro você vai bater um dia ele vai acabar, um dia, eu não sei como, mas eu acho que o meu carro um dia ele vai acabar. Ele é velho, ele tem 23 anos, né? Eu acho que já fizeram com esse carro aí, ele não acaba nunca, aquele motor ali, mas um dia ele vai acabar. O anticristo não vai dirigir aquele carro ali. Ele vai acabar. Um dia, imagina se a alegria naquele pedaço de lata ali. Imagina se a tua alegria está focada no teu familiar. Se a tua alegria está focada no teu serviço, tudo isso passa, tudo isso acaba, tudo isso um dia gasta, tudo isso tem prazo de validade. O teu casamento, vai acabar um dia. Imagina se um dia alguém vai morrer. Não fala isso. Não fala, vai acabar. Vai acabar. Se vocês dois não morrerem juntos, um dia um vai estar no enterro do outro. Claro que a gente vai sofrer. Mas se a minha mulher for toda a minha fonte de alegria, ela morre e eu me mato. Paulo está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Ele sabia o que ele estava falando. Ele está preso, esse cara. Está dizendo, alegrai-vos no Senhor. A esfera, até guspi aqui falando. A esfera da alegria cristã, ela não depende das circunstâncias, tá? Então a esfera da tua alegria não deve depender das circunstâncias da tua vida. Minha pergunta para você aqui essa noite, a primeira pergunta é, onde está a tua alegria? Cadê? Onde tu tem colocado a tua alegria? Aonde você tem depositado a tua alegria? Em qual circunstância da vida você tem colocado a tua alegria? Em qual expectativa do futuro tem colocado como teu escape? Isso vai ser a minha salvação. Isso vai ser a alegria da minha vida. Onde está a tua fonte de alegria? Segundo, que Paulo ele vai falando para os crentes de Filipos, continua lendo aí. É pecado fechar a Bíblia aqui na igreja, tá? Capítulo 13, continua, depois alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Paulo está dizendo, eu não fico desgostoso, eu não fico chateado, e é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas, que eu repita o que eu estou falando, que eu fique repetindo as mesmas coisas para vocês. Pessoal, Paulo não se cansava de repetir as mesmas coisas. Quem é pai e quem é mãe aqui? Eu não sou, tá? Estou levantando a mão só para te induzir a levantar a mão. Quem que é pai e quem é mãe? Minha mãe, a Nina. Mais alguém que é pai? É mãe? Não é mãe? Tu é mãe? Então tá. A irmã ela é. Bom, me digam uma coisa. Vocês falaram uma vez pro filho de vocês assim, Joãozinho, não bate no rostinho do Pedro. E ele parou de bater? Vocês disseram assim, cara, porque o meu filho, eu vou falar muitas vezes para ele. Eu vou falar muito para ele. Eu vou dizer para ele assim, seja gremista, seja gremista, seja gremista, seja gremista, seja gremista, seja gremista. Eu vou comprar chupeta para ele do Grêmio, para ele vincular a imagem do Grêmio à alimentação, a coisa mais básica da vida. Eu vou comprar para ele uma camisa do Inter. Quando ele fizer qualquer coisa errada, eu vou botar a camisa do Inter e ele vou dizer, Colorado abobado, botar ele de castigo. Pessoal, Paulo está falando que ele não tem problema em ficar repetindo as mesmas coisas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O evangelho é repetição. Quem veio atrás aqui hoje de noite, atrás de uma vibe nova,
atrás de uma nova unção, atrás de um novo reteté, de um arrepio diferente. Quando aquele pastor começa a falar, o pelo do meu sovaco arrepia, eu fico bem enlouquecido. Manto, fogo, glória. Teu lugar não é no Evangelho. Evangelho, Bíblia, coisa séria de Deus, é repetição. Nós vamos repetir muitas vezes as mesmas coisas. Eu quero dizer para vocês também que a repetição é uma arma poderosa. Nós precisamos ouvir várias... Quantas vezes a gente precisa ouvir uma música para decorar a música? Eu estava ensaiando ontem com a Danuzi, eu, a Thalita Danuzi. Aí a Danuzi, muito calma como ela é: Jackson, não, eu tenho que ouvir essa música. Eu tenho que ouvir essa música 1 milhão de vezes para pegar essa música. Eu não vou conseguir decorar essa música, porque eu tenho que ouvir essa música. Porque quase que eu falo assim, gol! Né? O narrador de futebol, né? Gol! Tem que ouvir um montão de vezes a música para pegar a música. Daí o Evangelho não. Jackson, vira isso aí que isso aí eu já ouvi. Isso aí em 1900 e Guaraná com rolha, o meu pastor falou. Paulo está falando, eu não me canso de falar as mesmas coisas. Por que a gente tem que repetir então as coisas do Evangelho? Por quê? Porque você e eu, não gosto de falar você, é coisa de paulista isso. Porque tu e eu temos a tendência... Eu não sou contra os paulistas, tá? Deixar bem claro. Mas, porque tu e eu temos a tendência de esquecermos quem Jesus é e o que Ele fez. Tu e eu temos a tendência de nos esquecermos da pessoa bendita e linda de Jesus e nos esquecermos do que Ele fez para nós. Bom, o povo está no deserto, está todo mundo feliz da vida. Deus recém tirou eles do deserto, recém saíram voltando. Deus recém tirou eles do Egito. Eles estão felizes da vida caminhando com as suas marmitas pelo deserto. E daí tem um Jackson da vida lá, um retardado, e ele diz: que saudade da cebola do Egito. O cara estava no Egito tomando-lhe pelo lombo, tomando de chicote pelo lombo, Deus mandando maná, Deus mandando água, mandando comida, mandando carne para eles, e o cara: ai, que saudade das cebolas do Egito. Cara, eu gosto de cebola, cara, mas pô, cara, eu já apanhar de chicote para comer cebola, deixa a cebola lá, velho. E eles se esquecem do carinho, do cuidado de Deus logo em seguida. Tem um texto muito legal, pessoal. Olha aqui para mim. Muito bacana. Leia em casa isso. Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21. Jesus faz a primeira multiplicação dos pães. Os caras dão lá a parada para ele. Jesus, de uma forma divina, ele multiplica os pães e os peixes. E muita gente come. Aí, um capítulo depois, olha aqui para mim. Jesus já tinha multiplicado, alimentou mais de 5.000 pessoas, muita gente. Um capítulo depois, aquilo não passou um mês depois. Aí então todo mundo com a multidão, Jesus, olha, esse pessoal tem que comer. A gente tem que alimentar essa multidão. Aí os discípulos que estavam lá, que viram a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, dizem assim: mas o que a gente vai fazer? Não tem onde comprar comida. Vocês entenderam? Eles estavam com Jesus na primeira multiplicação. Aí na segunda Jesus diz: tem o que dar de comer para eles. Eles estão do lado do cara que eles viram multiplicar as paradas. E eles dizem: mas a gente não tem onde comprar. Eles esqueceram que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Então, a gente tem que repetir. Outra coisa, o Matthew Henry foi um pastor muito fera. 1700 e alguma coisa ele viveu. E um dia eu vou fazer uma camiseta. Matthew Henry é meu chapa. O cara era muito legal. E ele, comentando esse texto de Filipenses, ele diz isso aqui. Olha só, presta atenção, isso na tua vida. É uma curiosidade atrevida ou maliciosa sempre desejar ouvir algo novo no Evangelho. Vou repetir isso aqui, pessoal. É uma curiosidade atrevida ou maliciosa sempre desejar ouvir algo novo no Evangelho. Não.
Eu tenho que ouvir um troço novo. Esse cara tem que vir, ele tem que tirar uma coisa nova desse texto. Ele tem que falar um troço louco, ele tem que pegar, porque isso eu já ouvi. Pessoal, quinta-feira o Macuco pregou em Filipenses. Nós estamos em uma série em Filipenses nos domingos. Na outra semana, qual é o nome do teu amigo, Macuco? Lucas pregou sobre Filipenses. Alguém pode dizer, mas cara, esse texto que tu pregou, o Jackson já tinha pregado há 2 semanas atrás. Depois vem o Macuco e prega. Nós ouvimos o texto pregado 3 vezes em menos de um mês. Claro que teve coisas novas que eles falaram, porque a Bíblia, ela é uma fonte que jorra. Mas e mesmo que eles não tivessem falado nada de novo, qual é o problema de ouvirmos mais uma vez a palavra de Deus naquele texto? O desejo de viver ouvindo histórias novas é uma abertura para heresias. Por isso que existe tantas igrejas heréticas no mundo, que pegam e enredam os fiéis. Pessoal, eu já fui numa igreja aqui em Porto Alegre. Tem um apóstolo. Você sabe que tem um apóstolo aqui em Porto Alegre? Tem. É muito louco isso. Cara, a gente tem um apóstolo aqui em Porto Alegre. E ele é diferente de Paulo, né? Ele é bem diferente. Aí eu tava num culto uma vez lá, e o cara assim, eu cheguei no culto, e ele pegou o microfone e ele disse, essa noite vai ser forte o poder de Deus, queridinho, vai ter poder. Daí eu disse, cara, hoje vai ser punk o negócio. Aí eu chegava no outro culto, ele falava a mesma coisa. Porque essa noite vai ter mais poder, muito mais fogo. E daí eu chegava no outro culto e ele só falava isso. Porque aquele povo estava viciado, primeiro em mediocridade. E segundo, o povo estava viciado em coisa nova. Só quero coisa nova. Eu quero uma nova unção. Eu quero uma nova cura. Eu quero um novo evangelho. Daqui a pouco eles estão dizendo, eu quero um novo Deus. Daqui a pouco eu quero um novo Jesus. Bom, vamos lá. Então Paulo está dizendo, eu não me canso. Segura as paradas aí, que a gente vai repetir coisa. Aí no versículo 2 ele diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que isso tem a ver com a tua vida? Paulo vai falar 3 vezes o termo acautelai-vos, se cuidem. Vem do grego blepete, se cuidem, cuidado. E sempre quando a Bíblia vai repetir algo, é uma parada complicada. Como Jesus dizia, ele dizia, em verdade vos digo, ele não estava blefando ali. Aqui Paulo está dizendo, acautelai-vos, ele repete essa parada aqui 3 vezes. Aí alguém vai dizer, cara, os cães devem ser um tipo de gente, os maus obreiros outros, e o pessoal da falsa circuncisão outro. Pessoal, primeira coisa que eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês. Não devemos brincar com falsos profetas. Nós não devemos brincar com falsos pastores. Nós não devemos brincar com pessoas que manipulam o que a Bíblia diz. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa gente, se vocês não forem cristãos, não conhecerem o Evangelho, essa gente arruína com a vida de vocês. É preferível você ter um relacionamento de amizade com o Fernandinho Beiramar, que manda matar. É preferível você ter um relacionamento estreito de amizade de tomar chimarrão com o pessoal do Presídio Central. É preferível você ter relacionamento dentro da tua casa com um pedófilo. É preferível você ter um relacionamento com um assassino, maníaco do parque, com qualquer pessoa, do que com pessoas que manipulam, que distorcem a palavra de Deus. Paulo está dizendo, acautelai-vos, se cuidem, tomem cuidado, não é brincadeira, não é um passeio num domingo no parcão, não, é coisa muito séria.
Esse tipo de gente, eles arruinam famílias, eles destroem lares. Quantos de vocês não viram testemunho? O cara vai lá, tem aquela pose de ser espiritual sobre a igreja, se aproveita da sua posição. Tem gente estuprando mulher dentro de igreja, pessoal. Tem pastor aqui em Porto Alegre, estuprando mulher, batendo em mulher, batendo na esposa. E a igreja ainda fica dividida, vamos defender o cara. Está todo mundo sabendo, está filmado. Eu tenho casos onde a mulher chega para mim e para minha esposa assim: olha, o pastor lá estava dando em cima de mim no Facebook. Estava dando em cima de mim no bate-papo. Esses dias eu até brinquei assim: cara, se tu ama mesmo tua mulher, dá a senha para ela, velho. Dá a senha no teu Facebook e deixa ela fuçar lá no teu bate-papo. Se cuidem com os falsos obreiros, com os falsos mestres. Essa gente é perigosa. O que Paulo está falando aqui? Primeiro, a advertência dele não é contra 3 pessoas. Os cães é uma pessoa, os falsos mestres, os cães, os maus obreiros e os da falsa circuncisão. Não, é uma pessoa que Paulo está falando. É um grupo, melhor dizendo, de pessoas visto de 3 óticas. Paulo está falando de falsos mestres, visto sob 3 ângulos. O caráter deles, quando Paulo fala cães, a conduta deles, quando Paulo fala maus obreiros, e o credo, no que eles creem, quando Paulo fala falsa circuncisão. Primeiro, os falsos mestres são cães. Ah, Jackson, mas eu tenho meu cachorrinho, ele é tão bonitinho, eu levo ele pro pet, eu faço um carinho nele. O Marcelo tem pouco cachorro na casa dele. Você vai na casa do Marcelo lá, cara, tem pouco cachorro, né, Marcelo? A mãe do Marcelo, ela cria pouquíssimos cachorros. Mas eu gosto tanto dele, eu brinco, vem cá. E a gente fala, o cachorro faz o cachorro falar, né? Porque eu gosto de ti, meu doninho. Daí a gente interage com a gente mesmo, né? Pessoal, nesse período aqui, os cães, eles eram animais imundos. Eles não têm nada a ver com o que a gente tem hoje em dia em casa. Eles eram animais imundos. Eles eram animais selvagens, eles comiam cadáveres, viviam se alimentando de lixo. Estavam sempre prontos a atacar quem passava. Os judeus chamavam os gentios. Quem são gentios? Eu já disse semana passada, são pessoas que tratam com gentileza. Não, só que não. Os gentios são todos aqueles que não são judeus, tá? Então, provavelmente você é um gentil. Os judeus chamavam os gentios de cães. Chamavam de cães. Um cara imundo, um cara que ataca as pessoas, um cara nojento. Paulo aqui, ele inverte os papéis e ele se refere aos falsos mestres, que eram judeus. Como eles chamavam os gentios de cães, Paulo começa a chamar eles de cães. Por quê? Porque eles ficavam perambulando pelas igrejas, eles queriam abocanhar os prosélitos. Já vou explicar para você o que é isso. Eles queriam abocanhar os jovens crentes que iam se convertendo. Eles eram cães. Aí ele continua: os falsos mestres são maus obreiros. Maus obreiros é todos aqueles que tiram a atenção de Cristo e direcionam para regras mortas. Olha aqui para mim. Eu vou falar um negócio, você pode sair ir para casa não concordando, depois a gente conversa. Uns dias atrás aí eu conversei com um cara. Aí o cara chegou para mim e disse: cara, eu tô com problema com cigarro. E é legal que na igreja, como a gente pega coisas que a Bíblia não fala e a gente faz Deus falar. Pessoal, tu vai ler de Gênesis a Apocalipse, não vai ter na Bíblia, não fumarás. Não tem. Não tem. Jackson, então vamos todo mundo fumar. Cara, eu não estou falando que tem que fumar. Fumar é algo estúpido. Mas se a pessoa já está no vício, quem sou eu? Quem sou eu para não admitir uma pessoa na comunhão que está querendo largar o cigarro? Eu vou dizer assim: João, vai para casa, quando tu largar de vez o cigarro, quando tu usar os adesivos Dermopet, que ficam injetando nicotina no teu organismo, quando tu mastigar bastante chiclete com nicotina,
ficar viciado em chiclete, aí tu veio para Jesus. Aí as igrejas pegam e ficam colocando coisas que Deus não disse. Eu quero dizer uma coisa: o cigarro não te impede de entrar no reino dos céus. Vai te impedir de entrar em muita igreja. O que eu estou dizendo? Já você está fazendo apologia ao fumo. Eu não fumo, não pretendo fumar, não quero fumar, não gosto de cigarro, entendeu? Tenho pavor que o cara fica fumando e baforando na minha cara, na rua, eu fico louco, não estou defendendo, só estou dizendo uma coisa: eu não sou Deus. Não é o meu gosto. A gente tem a mania de atribuir o meu gosto a Deus. Por exemplo, o cara não gosta de carro verde. Eu não gosto de carro verde. Não, o meu é verde. Mas eu estou dizendo aqueles verdes assim, pá, tipo, aquela bolsa lá atrás do lado da Karine. Levanta a bolsa aí, Karine. Eu desconfio de homens que tem carro daquela cor. Entendeu? É uma hipocrisia minha, mas eu olho homens com carro com aquela cor assim, eu tenho tendência a desconfiar desses homens. Esse cara não é bem homem, entendeu? Mas é uma coisa minha. Daí eu chego na igreja, eu vou atribuir a Deus. Todos os homens que têm o New Beetle daquela cor e que tem Elton John no seu iPod não são homens. Claro que... O quê? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Mas tô falando para carro, tá? Então, pessoal, é o meu gosto, é a minha mania. Todo mundo tem isso. Eu não posso. Só que eu vou dizer para vocês: a Bíblia vai estar cheia de passagens contra a glutonaria. Beber, se a pessoa não se embriagar, não é pecado. Se a pessoa se embriagar, é pecado. Tapa no ouvido. Agora, se a pessoa comer até não poder mais, comer e até soltar pelos olhos, pecado. Está lotado de passagens da Bíblia contra a glutonaria. Aí a gente vê um monte de pastor glutão pregando contra o fumo. Eu não estou advogando o fumo, eu sei que faz mal, só quero dizer uma coisa: eu entendo. Não pensem, vocês acham que são... Eu conheço gente que está congregando na igreja há anos e fuma escondido. Quero dizer uma coisa: nós vamos orar para Deus te ajudar. Nós queremos que tu perca esse vício, algo que te foi exposto, como também nós queremos que as mulheres não fiquem presas ao açúcar, ao chocolate. Se não comer o chocolate, eu não dou sorriso durante o dia. É vício também do mesmo jeito. O cara que é viciado em Coca-Cola é vício do mesmo jeito. Vamos parar de ser hipócritas. Então, esses falsos obreiros, eles pregavam coisas que Deus não pregava. E eu quero dizer que falar o que Deus não fala é tão pecado do que não falar o que Ele fala. Então tá. Os falsos mestres são caras que eles têm cara de piedade. Eles têm uma cara de crente. Eles têm uma cara de santos, né? Eles têm uma cara de piedosos. Eles falam de um jeito: meu Deus, esse cara estava do lado de Deus agora. Ele é muito santo. Muito, muito santo. Não. Eu quero dizer uma coisa. Tem igrejas que proíbem a mulher de cortar o cabelo. A Bíblia não fala nada disso. Paulo vai falar aos Coríntios e é uma questão totalmente atípica. Tem igrejas que proíbem as mulheres de usar calça. Pegando um texto lá em Deuteronômio e aplicando ele de uma forma totalmente ridícula nos dias de hoje. Tem igrejas que proíbem os homens de usar bermuda. Imagina, aqui na igreja o Macuco já até pregou de bermuda. Claro que não foi a melhor visão que a gente teve aqui na igreja, mas... Tem igreja que proíbe as pessoas de jogar futebol. Não pode jogar futebol, porque a bola é a cabeça do diabo. Pô, vamos chutar então, né? Continuando. Aí Paulo ele continua, ele diz que acautelai-vos da falsa circuncisão. Olha, isso aqui é punk demais. A palavra grega para circuncisão é perítome. Mas aqui Paulo utiliza a palavra catatome, que se referia à mutilação. Os falsos mestres estavam pregando que antes de ser convertido, antes de se arrepender dos pecados, os homens deveriam se tornar prosélitos. Ou seja, se converter primeiro ao judaísmo. Olha aqui para mim. Paulo está dizendo: acautelai-vos da falsa circuncisão. No grego ele não usou o termo circuncisão. O que é circuncisão? É retirar o prepúcio. Uma vez eu estava na escola dominical, aí um irmão muito piedoso falando, daí então Abraão fez a circuncisão. Aí uma guria:
Irmão, o que é circuncisão? Circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão masculino. Daí o que é prepúcio? E ele, prepúcio, depois eu explico. Até hoje ele não explicou. Pessoal, tem o pênis, a parte de cima vai ter uma pele que vai envolver a glande, que é a parte de cima do pênis. Essa pele, ela tinha que ser cortada, tirada fora essa pele. Isso fazia parte, era um sinal, quando a criança tinha 8 dias, os judeus faziam isso com os meninos, era um sinal entre Deus e o povo. Aí vem Jesus e essa parada toda perde o significado, perde o sentido de ser. Isso vai estar apontando para coisas futuras, ou seja, não precisa mais fazer isso. Nós não estamos num deserto, nós não estamos debaixo dessa aliança, nós estamos agora com Jesus. Não precisamos mais disso. Mas os da falsa circuncisão, eles estavam dizendo que a pessoa para vir para o evangelho, ela precisava urgente, não, tu tem que primeiro fazer a circuncisão, para depois vir para Jesus. O cara tinha que fazer um caminho, ele tinha que passar pelo judaísmo, se tornava um prosélito, para depois vir para Jesus. Não dá para ir direto para Jesus, tem que passar pelo judaísmo primeiro. Ou seja, eles estavam acrescentando algo a Jesus. Jesus não bastava, precisa de mais coisa. Tá? Eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. Tudo o que não proclama a suficiência de Jesus é mal. Vou repetir. Tudo o que não proclama que Jesus é suficiente, que Jesus basta, tudo o que eu preciso acrescentar a Jesus não vem de Deus. Jesus basta. Não precisamos de mais nada. Ai, não, tu tá parecendo o Caio Fábio. Não, zera tudo. Não tem nada a ver com o Caio Fábio. O Caio Fábio fuma maconha, não tem nada a ver com o que eu tô falando. Pessoal, Paulo ele vai usar o termo que ele vai ofender os caras. Paulo ofendia demais nas cartas. Tem muita ofensa aqui. Se vocês fossem um cara da falsa circuncisão, vocês iam se irritar muito com Paulo. Vocês iam bloquear ele no Facebook. Aí, pessoal, está acontecendo um negócio muito louco que ele diz assim, ó, vocês não são da circuncisão. Vocês são da mutilação. Porque a mutilação é algo pecaminoso no Antigo Testamento. O cara não podia ficar se cortando. Vocês vão ver lá quando Elias vai discutir com os caras, os profetas de Baal, que eles ficavam clamando o Deus deles, se cortando todo, enlouquecido. Justin Bieber. É. Ah, Jackson, legal, mas aqui ninguém quer se circuncidar. Ninguém está querendo se circuncidar aqui na igreja. Cara, quais são as falsas... A ótica moderna disso? Como que eu vejo isso hoje na igreja? Vocês conhecem alguma igreja que só Jesus não dá? Tem que ter um troço? Eu conheço igreja, se o cara não falar em línguas, ele não é de Deus. Tem que falar em línguas. Aí eles ficam línguas, fala línguas. E chegando no ouvido do cara, aleluia, glória. Vai dando glória, que Deus abençoe a vitória. Entendeu? E o cara vai enlouquecido. Só Jesus não dá. Tem que ter línguas. Só Jesus não dá. Tem que usar esse tipo de roupa. Eu quero dizer uma coisa aqui na igreja, na Vintage 180. Olha aqui, ó. Não queremos tijolinho. Tudo com 6 furinhos. Não queremos. Queremos que você seja um indivíduo. A Bíblia vai dar padrões. Ela vai falar contra sensualidade. Isso é pecado. A pessoa querer viver na sensualidade. Quer ser sensual, quer ser sexy, sem ser vulgar, quer fazer isso aí? Seja pro teu marido. Primeiro casa, aí dentro do quarto, seja sexy, seja sem ser vulgar, seja sensual pro teu marido. Homens querem ser sexy, querem ser sensual para sua esposa, não pro mundo. O problema é que a gente vê hoje um monte de gente que fica aí posando de bonitão, posando de sensual pro mundo, e em casa é um arregão. Verdade. Cara, o cara que não dá conta de uma mulher quer pegar e quer falar com outros. Bom, nós não precisamos que você use um determinado estilo de roupa. Não, aqui tem que ser saia.
Aqui tem que ser calça X, tem que ser terno. Se quiser vir de terno, vem. Eu estou emagrecendo para ver se eu caibo se eu caibo. É caibo? Caibo. Se eu caibo dentro do meu terno de novo. Nós vamos precisar. Não, aqui tem que ser Jesus e mais umas músicas cristãs. Não pode ouvir Zezé de Camargo e Luciano no iPod. Que bom, eu ficaria feliz se não pudesse mesmo. Mas, quer ouvir, ouve. O dia que eu saí de casa. Essa música é bonita. Bom, Jesus e mais doe todo o seu dinheiro para ajudar o Valdemiro Santiago a pagar a televisão. Só Jesus não basta. Só Jesus, a gente, nesse meio termo religioso, as pessoas olham Jesus como algo fraco, precisa de algo mais. Era o que esses caras estavam fazendo. Versículo 3, lê comigo aí. Aí Paulo, depois de falar cautelai-vos, ele vai dizer: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aqui ele vai dar algumas mostras, vai mostrar a descrição de vocês. Vocês estão aqui. Você serve a Deus? Você está aqui no versículo 3. Como que você é? Primeira marca de vocês, de nós, é adoração. Porque nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Nós é que somos. Olha aqui. A tua vida, ela não tem que ser um culto só dentro da igreja. Ah, aqui eu canto, aqui eu bato palma, aqui eu sou crente. Aí chega no serviço, parece um ímpio. Parece um filho do diabo. Que nem aquela criança que dizia assim: ah, pastor, dá pra gente morar aqui na igreja? Deu, pastor, por quê? Porque aqui o meu pai é tão legal. Aqui a minha mãe é tão carinhosa. Aqui ela faz uma carinha tão... Conversava com o Marcelo aí ontem sobre uma cantora bem famosa no Brasil. E ele conheceu o ex-namorado dela e, cara, a guria xingava o pai de tudo, de tudo. Mas ela chega nas igrejas, ela tem a linguagem da igreja. Ela tem o cacuete da igreja. Ela chega e diz: saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aí os irmãos: ah, que menina santa. Em casa é: vai. Na igreja: Jesus está aqui. Aleluia. Aí sabe forjar a cara de Deus. Sabe todas as gírias evangélicas para ir levando o povo. Paulo está dizendo: nós somos. Não é só na igreja. A nossa vida é uma adoração. É uma adoração no dia a dia. A minha pergunta para você é: você acredita que a tua vida tem adorado a Deus? Está adorando a Deus em casa? Está adorando a Deus no teu banheiro, no teu quarto, com a tua esposa? O jeito que tu fala com ela adora a Deus? O jeito que tu fala com o teu pai adora a Deus? O jeito que tu fala com o teu marido, com a tua mãe, adora a Deus? Aí Paulo continua. Ele vai dizer: porque nós é que somos, né, a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo. A nossa glória, Paulo está dizendo, nós nos gloriamos em Cristo. A nossa glória não é isso aqui. Não é esse prédio. Não é esse palco, esse púlpito, esse gasofilácio. O som não é isso. Não é ter um nome de igreja, não é ter banda. A nossa glória não é isso. A nossa glória é Jesus. Nossa glória é Cristo. Tua glória não é o teu esposo, não é o teu trabalho. A minha pergunta é: Jesus tem sido o centro da tua vida? Jesus tem sido glorificado na tua vida? Jesus tem sido a glória da tua vida? Aí ele continua. E ele diz: e não confiamos na carne. Cara, esse Paulo é demais. Se Paulo está aqui, eu dava um beijo nele. Esse termo carne se refere a um conjunto religioso externo que os judeus se gloriavam. É confiar num esquema montado, num sistema religioso. É confiar na moral humana. É confiar que podemos resolver os nossos problemas ou o pecado.
Ou seja, eu chamo isso aqui de burrice pecaminosa. É confiar no nosso esquema. Não, seguinte, eu sou crente, eu sou salvo, e eu tenho todos os esquemas dali de como funciona a metodologia da salvação, e eu confio nisso. Eu não estou falando contra estudo, não sou contra a teologia sistemática, porque tudo na vida é sistemático. Não sou louco. Não sou contra estudar, incapaz. Sou contra ter confiança nisso. Sou contra pegar e se gloriar nisso. Isso é pecado. Vocês se lembram aquela passagem em Gênesis capítulo 3? Está lá, o pessoal pecou, Adão pecou, comeu o fruto, aquela coisa toda. Aí Deus vem até o homem, abre parêntese, é sempre Deus que vai atrás do homem. Olha aqui para mim. Aí ele vem e Adão, a Bíblia diz que ele estava nu, ele sentiu vergonha, ele fez uma roupa com folhas de figueira. E ele se veste com aquelas roupas de figueira porque ele estava com vergonha. Aí Deus chega para ele, né, vai lá, conversa com ele, aquela coisa toda, e a Bíblia diz, e Deus os vestiu. E Deus pega a pele de animais e veste ele. Ali acontece o primeiro sacrifício. Nós temos a tendência que Adão tinha de querer resolver os nossos problemas. Eu quero dizer uma coisa, o teu problema não é o quanto que tu ganha. O teu problema não é o teu serviço. O teu problema não é o sonho que tu tinha de casar de branco na igreja e não casou. O teu problema não é que tu tinha um sonho de ter uma festa de 15 anos, de conhecer a Disney e de bater foto com o Pateta. O teu problema não é esse. Se tu pensa assim, tu é um pateta. Teu problema é o pecado. Meu problema é o pecado. E nós não temos condições de resolver o nosso problema. Quem resolve os teus problemas de verdade é Jesus. Minha pergunta, Paulo está dizendo, eu não confio na carne. Eu não estou confiando em esquema teológico. Eu estou confiando naquele que me deu a vida. Minha pergunta para você é o seguinte, quem que vocês confiam? Onde está a confiança de vocês? Correndo, bem louco. Aqui nós vamos dar uma passada bem rápida. Bota os seus olhos aí, a partir do versículo 5, versículo 4, em diante. Paulo vai dizer, Paulo estava falando aqui, seguinte, eu não me glorio na carne, esses falsos obreiros que estão pregando isso, que tem que fazer aquilo, aquilo outro, aí ele vai dar ele vai dar aqui o currículo dele. Olha o que Paulo vai dizer, versículo 4 em diante. Bem que eu poderia confiar também na carne, eu que não quero. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vem, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo vai apresentar os seus privilégios. Primeiro, ele tem um privilégio de nascimento. Ele foi circuncidado no 8º dia. Já começou bonito. 8º dia, cortaram ali o prepúcio do guri. Já vai, não, esse aqui vai ser especial. Esse aqui vai ser de Jeová. Privilégio de nacionalidade. A linhagem dele é real. Ele pode traçar a genealogia dele até Jacó. Tá? Então o cara estava nos conformes. Ele tem um privilégio ancestral. Ele é da tribo de Benjamim. Cara, o que isso tem a ver com a tua vida hoje? Eu tô... O que isso tem a ver com a minha vida? Tribo de Benjamim. Cara, a tribo de Benjamim era uma tribo badalada. Entendeu? Quando o cara falava, da onde que tu é? Ele entrava nas baladas em Israel. Eu sou de Benjamim. As portas se abriam. Ele tinha um cartãozinho dele assim, Paulo de Tarso, Benjamim. Entendeu? Ele era o cara, ele chegava, era uma tribo tchan, entendeu? Não era uma pouca coisa. É que nem tu chegar no interior aí, bem no interiorzão, e os caras dizem, tu é de Porto. Tô brincando, minha esposa é do interior também. Tô brincando. Mas é um negócio assim, cara, o cara era top, tá? A tribo de Benjamim, Benjamim foi o único filho de Jacó que nasceu na Terra Prometida. Foi a única tribo que se manteve com a tribo de Judá na dinastia de Davi. Não foi só Judá que ficou com Davi, Benjamim ficou junto. O primeiro rei de Israel veio de Benjamim, Saul. Tanto que o nome Saulo vem dali.
Depois disso, Paulo vai apresentar os seus privilégios de mérito. Primeiro era privilégio de nascimento, agora é privilégio de mérito. Hebreu de hebreus, ele falava aramaico e ele celebrava o culto dele em hebraico. Ele não ficava cultuando a Deus em grego, porque grego era tipo o inglês da época, tá? Um pouquinho mais. Quase todo mundo falava grego. Era a língua da época. Todo mundo falava grego. Aí o culto, os caras bem raladão mesmo, os roots do evangelho, eles cultuavam a Deus em hebraico. E Paulo é dessa linha. Aí ele vem, fariseu, né? Fariseu a gente já lembra o período de Jesus, né? Pá, seus raça de víbora. A coisa não era ruim desde o começo. Vamos lá, os fariseus eles constituíam um grupo mais zeloso pela lei. Ou seja, eles eram os conservadores. Não, vamos conservar a parada. Eles eram zelosos pela lei, pela religião judaica. A principal característica da vida de um fariseu era a reputação e o cuidado fervoroso em cumprir a lei mosaica e as suas tradições. O próprio nome fariseu, olha aqui, cabeção, quer dizer separado. Os caras eram da santificação. Já estou terminando, tá? A reação aos excessos dos judeus negligentes, em reação ao excesso, tinha muita gente, na verdade o povo estava desviado da lei. Estava tudo vivendo de qualquer jeito. Aí o começo dos fariseus é bonito. Eles começam numa proposta de não, vamos se separar. Vamos viver a coisa de um jeito correto. E vamos pregar a lei. Só que o problema é que os escribas avacalharam com tudo. Os escribas era quem interpretava a lei. Os fariseus passavam a lei para frente. Aí os fariseus foram na onda dos escribas e deu porcaria. Então Paulo está dizendo, eu sou fariseu, eu não estou preocupado com política. Os fariseus não tinham politicagem como tinha os zelotes. Eles não eram radicais como os saduceus e nem políticos como os heredianos. Paulo continua falando, eu tinha zelo. Ele perseguiu a igreja. Cara, ele estava disposto a matar por Deus. Sabe esses homem-bomba aí? Os caras dizem que eles vão para um mundo onde vai ter 700 virgens. Para mim, esses homem-bomba são tudo tarado. Tudo tarado. Os caras, teve um que já se matou de cueca, tipo, para entrar na eternidade, já, imagina, o cara acha que vai se explodir e vai ter um monte de virgem esperando ele, chega lá, tem um monte de demônio, meu Deus do céu. Aí Paulo era tipo um kamikaze. Ele diz, olha, eu era irrepreensível. A exterioridade dele não tinha o que falar, tá? Ninguém tinha o que dizer dele. Aí Paulo ele vai dizer, no versículo 7, mas o que para mim era lucro, toda essa religiosidade, o que para mim era lucro, olha aqui pessoal, isso aqui é muito punk. O que para mim era lucro, toda essa indumentária religiosa, isso considerei perda por causa de Cristo. O que para mim era lucro, aquela religiosidade louca e fanática que eu vivia, eu considerei isso perda. A palavra que Paulo usa para perda aqui, no versículo 7, só vai ter mais uma vez ela sendo usada lá em Atos. Quando Lucas está narrando aquele acontecimento do naufrágio, no capítulo 27. Está lá Paulo lá, bem feliz, e a coisa está começando a ficar feia. Está vindo um vento. E Paulo olhou e disse, cara, vai dar porcaria isso aqui. Esse navio vai naufragar. Aí Paulo chega e diz, vamos parar, que vai dar porcaria. E a Bíblia diz que os caras ignoravam Paulo. Fica aí, fica aí, nanico. Fica aí, fica gelo. E os caras nem aí. E começou a vir vento, E Paulo diz, nós vamos perder a nossa vida. O termo perder é o mesmo termo que ele está usando aqui. Aí no versículo, se não me engano, 31 de Atos, a Bíblia diz que eles botam para fora todo o trigo que eles tinham dentro do navio. Todo o lucro do navio, eles botaram fora para não perder a vida. Ou seja, o que era perda, passou a ser lucro. Nesse termo que Paulo está usando aqui, Paulo está dizendo que todo esse contexto religioso que ele vivia perto de Jesus é perda. Eu quero dizer para vocês, todos que estão aqui, pessoal,
Se vocês nasceram numa igreja, eu me criei na igreja, vivi na igreja, olha, eu me batizei na igreja, e jogaram água na minha cabeça quando eu era criança, e me carregaram, eu fiz primeira comunhão, eu fiz isso, eu fiz confirmação de batismo, eu fiz aquilo outro. Se você não tem Jesus, isso é perda, isso é religiosidade morta, isso é exterioridade fraca. Só os fracos fazem isso, você não é fraco. Pessoal, nascer num lar cristão, ter uma educação cristã, não diz nada. Muitas vezes, eu já vi vários caras que nascem na igreja. O cara nasceu na igreja. Não, o cara nasceu na igreja, foi criado por crente dentro de casa e vivia que nem um demônio. E vivia que nem um diabo. Vocês lembraram de alguém? Quando tu fala assim, e vivia que nem um demônio, daí a pessoa fala no ouvido da outra. O João. Te lembra? Aí tu fala assim, o cara vivia que nem um demônio, daí o outro vai no ouvido do outro. Eu te falei, o Atanásio. Nascer na igreja, ser criado por crente não diz nada. Tem um monte de filho de crente hoje, agora, nesse momento no inferno. Não tem vantagem nenhuma se não tiver um sentimento pessoal por Cristo, um relacionamento pessoal com Jesus, através do sangue de Jesus. Agora nós estamos chegando na parte mais punk aqui, no finalzinho e bem louca. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio. Sublinha essa palavra refúgio na tua Bíblia, para ganhar a Cristo. Esse conhecimento que Paulo fala não é meramente um conhecimento intelectual. Eu sei quem é Jesus, eu sei definir nos versículos quem Ele é Deus, Ele é homem, Ele tem a união hipostática das duas naturezas, eu sei explicar quem é Jesus na antiga e na nova aliança, eu sei tudo. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de um relacionamento da nova vida do convertido com o seu Deus. Da mesma forma, pessoal, que as estrelas param de brilhar quando vem o sol, assim a religiosidade morta tem que cair quando Jesus aparece. Da mesma forma, quem é que está usando bijuteria das mulheres aí? Não precisa falar. Está usando bijuteria, mãe? Agora, chega para uma mulher e dá uma pérola para ela. Cara, ela não vai guardar no mesmo lugar que ela guarda as biju dela. Porque ela bota a pérola, uma pérola, tá? Pérola, do grego pérola. Ela bota do lado de uma bijuteria, a bijuteria não tem graça nenhuma. Por quê? Porque é a pérola. Paulo está botando a religiosidade desgraçada dos judeus e Jesus. Não tem graça. Não tem, né? Quando vemos Jesus, perdemos a nossa prioridade pessoal, consideramos tudo como perda. A minha pergunta para você aqui essa noite também é: qual é a prioridade da tua vida? Qual é a tua prioridade? Para que tu vive? Não, eu vivo para isso. Aí tu tá lutando mentalmente. Não, eu vivo para Jesus. Não, eu vivo para Jesus. A tua vida diz para que tu vive. Como que tu separa as horas do teu dia? Para quem? Para quem que tu serve? Para quem que tu serve? É o teu marido? É o teu trabalho? É os estudos? É a igreja? Onde entra Jesus nessa parada toda? Não minta, pessoal. Não minta para si mesmo. Paulo considerou tudo o que ele falou como refúgio, né? Todas as coisas, versículo 8, finalzinho do 8, tá? Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Pessoal, o grego aqui é escandaloso. Vai ter uns comentaristas que eles vão dar uma aliviada. Não, refúgio era não sei o que. Refúgio é M. Não é esterco bem. O refúgio é aquilo. Vou explicar para vocês de uma forma bonita. Refúgio é, aqui no original, no grego, é tudo aquilo que o organismo não utiliza e manda embora. Né? Tem uma palavra bonita para isso.
Paulo considerou tudo o que ele falou, toda aquela religiosidade. O grego é skabala, é um termo vulgar que denota cocô. É isso, cara, a Bíblia está dizendo isso. Tudo que o corpo não aproveita, todas as nossas sobras, tudo isso, essa religiosidade morta, Paulo considerou como fezes. Não é esterco, é fezes. Legal que Isaías capítulo 64 diz, olha aqui isso aqui, pessoal, a Bíblia está lotada de linguagem forte. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Trapo de imundícia, lá no período de Isaías, era o paninho que a mulher usava de absorvente. Aí o profeta está dizendo que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Vai para casa hoje, nunca mais se esquece disso. Quando tu achar que tu é justa, a mulher, quando tu achar que tu é justa, uma vez por mês, tu olha ali, cara, a tua justiça perante Deus é aquilo ali. Homens, foi lá no banheiro, a tua justiça perante Deus é aquilo. O que tu oferece, o que tu pode proporcionar para Deus, é isso. É excremento, é o que o corpo não utiliza, é lixo, é escória. Nojento, mas é o que a Bíblia diz. A nossa justiça perante Deus é nada. Triste que nos dias de hoje a gente está vendo que muitas pessoas estão fazendo o caminho inverso. Elas estão considerando Jesus como lixo, Jesus como escória, e estão se apegando a uma religiosidade de amuleto. Não, tem que ter o sal da igreja, porque eu vou botar lá o sal e eu vou me enrolar no sal. Não, tem que ter a toalhinha do apóstolo, porque daí a vitória vai vir. Eu tenho que comprar o tijolinho, eu tenho que comprar a fronha, eu tenho que fazer isso. Não. Terminando. Aí Paulo abre mão de tudo isso. Para quê? Tem gente, olha aqui. Tem gente que sabe muito bem o que é uma seita. Que sabe muito bem dizer o que é um falso pregador. Tem gente que sabe muito bem dizer o que não é o evangelho. Tem gente que sabe muito bem dizer, não, esse pastor é um pilantra. Mas a questão não é o que não é. A minha pergunta é, e o que é, de fato, o homem de Deus? Você abre mão daquilo que não presta para se apegar em algo. Paulo vai falar no versículo 8, no finalzinho. Eu considerei tudo isso como refúgio, como lixo, como escória, para ganhar a Cristo. Não adianta eu abrir mão de uma vida de pecado, abrir mão de congregava numa igreja, os caras eram tudo louco, abrir mão daquilo ali e viver uma vida apática espiritual. Não. Paulo, ele abre mão disso para se entregar inteiramente a Jesus. Versículo 9. E ser achado nele. Cara, isso aqui é fera demais. Bem rápido. Olha aqui. No Antigo Testamento, quem matava, morria. Aí tinha os homicidas, que sem querer, o cara foi lá e matou uma pessoa sem querer. Tá martelando tá cortando lenha com machado. O machado soltou, deu na cabeça do cara, pimba, morreu. E aí, cara, vai matar um cara desse? Aí tinha cidades refúgios. Você pode ler isso aí em casa, em Números 35. Aí, todo homicida involuntário, quando ele via que ele matou o cara, que foi sem querer, cara, ele pegava e dizia, pernas pra que te quero. E ele corria, estilo Michael Bolton. Tá? Ele corria muito. E ele saía correndo, e ele entrava numa cidade de refúgio. Pá! Quando ele entrava na cidade de refúgio, nenhum vingador do sangue daquele cara que morreu de uma forma sem querer podia entrar na cidade de refúgio e podia matar ele. Ele estava achado dentro de uma cidade de refúgio. Paulo está usando essa linguagem. Paulo está dizendo, eu estou refugiado em Jesus. Aqui o vingador não pode me matar. Não é o vingador do Caverna do Dragão, tá? E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei. A tua justiça, eu vou falar de novo isso, é lixo. Tudo que você faz de bom. Não, mas eu ajudo os velhinhos a atravessar a rua. Eu ajudo os deficientes visuais. Entendeu? É lixo. Se você não tem Jesus, é lixo. Por quê? Por quê? Porque você não é perfeito em tudo. Você erra em algum momento. E a Bíblia diz que aquele que ele não consegue cumprir toda a lei, ele é culpado de tudo.
e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Rápido, olha aqui. Eu quero 1 minuto só, já estou acabando. Justificação é Deus justificar você. Você não tem como ser justo diante de Deus. Você não tem como ser declarado justo diante de Deus. Então Jesus morreu no teu lugar. Ele pegou os teus pecados, pegou toda a tua maldade, pegou todos os teus maus pensamentos, as tuas más intenções, as tuas más atitudes, e Ele tomou sobre Ele isso, tomou sobre Ele toda a tua pecaminosidade, morre em teu lugar, e Ele faz uma grande troca, como dizia Lutero. Ele te passa a santidade dele, Ele te passa o amor dele, Ele te passa a graça dele. Ele fica com o pacote ruim e você fica com o pacote bom. E Ele triunfa sobre esse pacote ruim, Ele morre e ao terceiro dia Ele ressuscita. E você, na ressurreição de Jesus, como diz Romanos, é declarado justo. É um Deus que é extremamente soberano, santo. Ele olha para a tua vida e diz: tu és justo, porque a tua vida tem o filtro que é Jesus. Antes de Deus olhar para você, Deus olha os méritos da cruz do Calvário. Você pode não agradar a tua mãe, você pode não ter agradado o banco e está devendo, e está tentando negociar. Não estou conseguindo. Você pode não ter agradado o professor da escola, você pode não ter agradado o diretor, não pode não ter agradado o namorado, mas em Jesus você passa a agradar a Deus. Isso é justificação. Continuando, terminando, versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Conhecer aqui é do grego kinosken, que é correspondente ao hebraico yadá, que quer dizer, é o mesmo termo usado em Gênesis quando a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva. É ligação sexual, é conhecimento pleno. Quando Paulo está dizendo, eu quero conhecer a Deus, ele está dizendo, eu quero me casar com Jesus. Eu quero ter um casamento com Deus. Eu quero viver uma vida eterna com Deus. Ou seja, é o ponto máximo do conhecimento. Não é um conhecimento simplesmente intelectual. Não é um conhecimento simplesmente teórico. Eu quero dizer uma coisa aqui. Pessoal, eu não sou anti-estudo, pelo contrário, eu seria um estúpido se eu estivesse terminando de dar um estudo e dizendo não adianta estudar, porque é moda isso agora. O cara, depois que ele estudou um montão, leu, ele diz, não leiam. Sintam a vibração de Jesus, porque Deus estava em Cristo. Se vocês não viram esse cara, vocês vão ver ele. Porque não adianta ter teologia. Não. Ele leu bastante para falar isso depois de um período da vida dele. Pessoal, não é isso que eu estou dizendo. Só que eu também não posso negar uma coisa. Conhecimento de Deus teórico não é nada. A conversão, ela é uma experiência. Tá? Tem que ter tido uma experiência de conversão com Deus. E terminando, versículo 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O foco de Paulo não está nessa vida. O foco de Paulo não está se ele iria comer uma torta de maçã americana no outro dia, feito pela Lídia. Ele não está pensando, cara, eu quero me encontrar com todo mundo, eu quero ficar feliz, eu quero ter um ministério, eu quero abrir uma igreja furiosa lá em Filipos, com a minha cara estampada, o apóstolo milagreiro do fogo do reteté de Jeová com chapéu de cowboy. Não. O foco de Paulo é a eternidade. A minha pergunta para vocês, todo mundo que está aqui, pessoal, onde está o teu foco? Onde está o teu tesouro? Onde está o teu anseio? O que é que tu não pode viver sem? O que é que tu não pode ficar sem na tua vida? O que é que você não pode abrir mão? O que é o teu tesouro? A coisa que você não abre mão. Paulo era Jesus, era a eternidade. O foco de Paulo era Cristo.
para que de alguma forma eu possa ser encontrado. Vamos orar, pessoal? Baixa a cabeça. Se quiser ficar de pé, amém. Senhor Jesus,